Cara, você não sabe o que aconteceu quando eu encontrei Arthur Lira na porta da residência oficial. Jornalista do Grupo Bandeirantes diz que praticava zoofilia. Jornalista que cobre política, a grande maioria nojento, acha que é melhor do que o que cobre policial e do que cobre esporte. Essa é a verdade. Pra gente que tá aqui, São Paulo é, vamos dizer assim, o auge, né? Só que pros caras que estão lá, Brasília é o auge, né? Mas eu cansei de ser produtor porque eu não gostava de lidar com repórter. Porque eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que fazer imagem, eu tenho que gravar sonora, eu tenho que carregar o tripé nas costas, plugar o telefone lá pra entrar ao vivo. Então, assim, se eu não fizer isso, como é que eu vou fazer a minha matéria? Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. O Fora de Regra de hoje é com o jornalista João Pedro Melo. Ele que é repórter de rede do Grupo Bandeirantes em Brasília, atua geralmente na rádio Band News FM, mas também volta e meia faz uma pontinha na rádio Bandeirantes, na TV Band News e na Band Aberta. Olha, o papo de hoje, como você já percebeu aí na abertura, é uma verdadeira sessão de terapia mútua. A gente falou sobre os problemas atuais do jornalismo e também algumas amenidades. Essa conversa foi gravada em Brasília e eu te convido para assistir agora. Vem com a gente. E hoje, portanto, estamos aqui com o João Pedro Melo. João, muito obrigado por topar participar, irmão. Eu que agradeço pelo convite e espero poder contribuir com o pessoal que escuta o podcast, que está acompanhando. E que o meu cachorro. Pera aí. Então, eu precisei levantar porque hoje a gente tem um outro convidado que eu não falei na abertura, o Joey, que aqui tem uma fotinha dele, quem tá vendo pelo YouTube consegue dar uma olhada. Esse barulho de patinha que você vai ouvir não é minha, não é do João, eu juro, é apenas a patinha do Joey. João, primeiro, muito obrigado por participar, né? Eu não sei a ordem que esses programas vão pro ar, mas você é o primeiro que está participando. E eu vou entrevistar uma sequência de colegas jornalistas por aqui. Por você ser o primeiro que a gente está batendo papo, eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Claro. Que desgraça aconteceu na sua vida para você destruir ela e cursar jornalismo, mano? Eu diria que foi uma das grandes, né? A gente brinca assim. Mas a grande verdade é que eu sempre tive vontade de ser narrador de futebol. Esse era um detalhe interessante. Eu não sabia disso. Acompanhava futebol antigamente, quando era mais novo, ali na faixa dos 12, 13 anos. E eu narrava as partidas que eu via na televisão. Tipo, eu acompanhava futebol na televisão, no rádio. Eu era totalmente viciado em futebol. Sempre acompanhei. Sempre, sempre, sempre. E aí eu tinha a mania de imitar os narradores. Na escola eu narrava os jogos de futebol que a galera fazia. Cheguei a narrar jogos de handball brincando ali no ginásio da escola e tal. Mas assim, era um hobby que eu pensava que nunca viraria alguma coisa relacionada a isso. Mas eu sempre tive vontade de ser narrador de futebol. E aí em determinado momento eu falei assim, tá, chegou a hora de eu escolher o que eu vou fazer da minha vida. Antes de fazer jornalismo, eu fiz um semestre de relações internacionais. Foi a pior burrada que eu fiz na minha vida. Por quê? O que aprende nas relações internacionais? Cara, tem todo um estudo de direito internacional, todas essas questões, mas não era pra mim, sabe? Passei um semestre lá que pra mim era a mesma coisa de ir debaixo de chibatada pra faculdade. Mas o que tinha nessas matérias? Que eu não faço ideia mesmo. No primeiro semestre eu tinha português, né, língua portuguesa, que toda faculdade tem hoje, início de língua portuguesa, sociologia e tal. Essas foi lindo, maravilhoso, consegui me virar de boa. Comunista, só porque tinha sociologia, né? Tipo isso, né? Aí entrou direito internacional. Não entendo nada disso, não sei nem pra onde vai, confesso. Às vezes, claro, a gente tem que dar uma estudadinha pra fazer matéria, mas assim, não tenho a menor ideia. Pra isso que existem as fontes. Exatamente. Introdução às relações internacionais, que era aquela história de ver como é que funciona, Instituto Rio Branco, tudo isso. Mas eu não tive uma facilidade pra fazer isso. Eu não conseguia. E aí, nesse primeiro semestre, eu comecei no segundo semestre do ano, né? Então foi agosto. Lá pra outubro eu já tinha desistido da minha vida. Eu falei, eu não vou fazer isso mais. Eu vou morrer aqui e acabou, não quero. Aí eu pensei, né, em novembro já, quase no final do ano, eu pensei, o que eu posso fazer, que é uma coisa que eu gosto,
Você começou quando a faculdade? Eu comecei a faculdade em 2010. Em fevereiro. Em agosto de 2010. Em agosto. Tá. Que foi essa de Relações Internacionais. A minha esposa tá falando pro João agora há pouco que eu não... Que eu tô olhando o negócio e às vezes eu perco. Tá aqui a prova. Aqui, ó, a prova foi essa. Eu tava me olhando, ouvindo e ó... Tá, vamos nessa. Taca ali pau nesse carrinho. Então vamos lá, falando sobre isso, aí em 2011 eu falei, o que eu posso fazer? Peguei as matérias que eu tinha aproveitado nas relações internacionais, português, sociologia e etc. E puxei pro jornalismo. Então eu mudei pro jornalismo em 2011, primeiro semestre, e foi o que realmente eu sempre quis fazer na minha vida. Claro, tinha a história de ser narrador de futebol e etc, mas isso envolve também, querendo ou não, uma análise jornalística, toda essa questão. Só que, depois que eu fiz jornalismo, que eu me formei e etc, tem aquela história, aquela paixãozinha de trabalhar com jornalismo esportivo. Rolou em uma parte, mas depois eu mudei pra política e nunca mais nem assisti futebol. Cara, mas você tá no grupo certo, né? A Bandeirantes é conhecida como canal do esporte. Exatamente. Então, eu acredito que, assim, se você uma hora quiser namorar essa área de novo, você consegue, tem um problema. Brasília. Acho que Brasília é um fator extremamente limitante para isso. Exatamente. Extremamente limitante, porque se você for levar em consideração o que a gente tem hoje, Brasília tem 3 meses de esporte, né? Que é 3 meses de basquete, 3 meses de campeonato candango e acabou. Se você falou, acredito, que eu não faço ideia. Tô aqui há 3 anos e nunca vi nada de esporte. Pois você tem isso. E depois você não tem mais. Só que normalmente o campeonato candango é no primeiro semestre do ano e o basquete é nos 3 últimos meses do ano, levando ali até, de repente, o segundo mês do ano, né? Depende se o time for bem ou não. Se se classificar, vai para outro ano, se não, termina nesse ano corrente. Então, assim, é muito vago. É uma questão muito vaga de esporte em Brasília. É difícil trabalhar com esporte em Brasília, eu posso dizer isso, eu trabalhei em uma rádio comunitária, não recebi R$1, acompanhava jogos maravilhosos, sabe? Aqueles jogos sensacionais que você... Quem corta a grama é a cabra. Exatamente, que você tem aquela vontade de sair de casa num domingo e falar assim, nossa, vou assistir o Campeonato Candango, sabe? Desse jeito. Mas, mano, você não pensa em se aventurar em São Paulo, de repente? Penso, mas eu acho engraçado falar sobre isso, porque tem um detalhe interessante. Pra gente que tá aqui, São Paulo é, vamos dizer assim, o auge, né? Só que pros caras que estão lá, Brasília é o auge, né? Então, assim, se você for ver, é interessante fazer esse caminho contrário. Eu tenho vontade, não digo que eu não tenho vontade de fazer. Mas se você vai conversar com outras pessoas, de repente você já conquistou o que aquelas pessoas que estão lá querem conquistar, né? O Joey tá discordando. Pois é, Joey. Poxa, desculpa, mas é isso, cara. Cara, eu acho que daí depende um pouco do perfil, João. Porque, por exemplo, eu... Que é, Joey? Tá vendo? Ele discordou de você agora. Eu desconfio... Eu acho que depende um pouco do perfil. Eu trocaria Brasília por São Paulo. Por quê? Porque tem um arrombado que passa de moto assim, essa hora. Aqui no chão. Mentira, que São Paulo é 10 vezes pior. Não por São Paulo. Sinceramente, eu não gosto da cidade de São Paulo. Toda vez que eu vou pra lá, São Paulo é um tumulto, uma confusão. Brasília, pra mim, é um paraíso na terra. Eu tive a oportunidade de viajar bastante, conheço mais da metade dos estados do Brasil. E eu digo que Brasília, velho, não tem igual. Mas eu, Eric, pretendo me aposentar como apresentador e não como repórter. Entendi. Então, eu acho que, como eu tenho isso claro na minha mente, que eu não quero ter 50 anos e tá correndo com um tripé nas costas, fazendo quebra-queixo, como eu gosto da apresentação, justo. Sinceramente, eu sou repórter porque eu caminho pra chegar na apresentação. Sim. Eu não sou repórter porque é o meu sonho ser repórter, nunca foi. Então, eu acho que se o teu sonho, o Joey quer brincar, tá gente. Eu acho quer participar. Que se o seu sonho ainda for, a não ser que você tenha mudado, trabalhar com jornalismo esportivo, ou se você não sabe, valeria a pena. Porque é o seguinte, eu acho que você não vai perder aquilo que você conquistou aqui. É verdade. Porque você vai ter um diferencial de ser alguém que... A Isabel Mega, por exemplo. Justo. Isabel Mega, pra quem não sabe, é uma colega nossa, apresentadora do Band News TV. E tá hoje tá lá em São Paulo, mas ela é aqui de Brasília. Quando você vê a Isabel apresentando, cara... o know-how dela, o plano de fundo dela... É diferente, né? Porque ela viveu aqui. Então acho que se ela quiser voltar pra cá, ela tem espaço de sobra. Entendi. Eu concordo. Olhando por essa ótica, eu concordo com você. De fato, isso é verdade. E é diferente, né? Você sabe disso porque você também faz entradas na TV como eu faço.
é diferente você conversar com um apresentador que tem vivência em Brasília. Porque a pessoa entende exatamente o que está acontecendo, até te ajuda em algumas informações, né? Tipo, aconteceu tal coisa, o presidente deve estar fazendo isso, isso e isso, tem toda uma correria, toda uma questão que essas pessoas sabem como está acontecendo. Mas é interessante pensar por esse lado. Eu tenho vontade de ir para São Paulo exatamente pelo mesmo motivo que você. Sabe, eu tenho vontade de ser apresentador. É uma coisa que eu tô trabalhando. Já gravei vários pilotos, não apresentei como você ainda, mas gravei pilotos aí, estamos nessa fase, o caminho, né? Mas é uma ideia, sabe? Porque acredito que eu tenho alguma coisa para contribuir também nesse sentido. Eu tenho uma vivência de Brasília muito grande, eu tô aqui trabalhando com política desde 2017, né? Então, assim, é muito tempo. A gente já teve aí pelo menos 3 governos nesse meio do caminho, né? Então, é uma coisa que dá para contribuir, acredito eu. Também tenho vontade de trabalhar, de repente, com jornalismo esportivo? Talvez, só que aí é um ponto. Eu não queria começar, talvez lá de baixo, assim, sabe? Não quer começar tudo de novo. Exatamente. Já passou por muita coisa. Seria fazer um restart muito grande, porque, por exemplo, aonde eu tô hoje, se eu for começar a mudar pro esporte, eu de repente vou fazer Série C, Série D do Campeonato Brasileiro, pra depois, né? Eu acho assim, ó, por exemplo, no meu caso, né, que eu sou uma pessoa muito espontânea. Sim. Eu não me vejo apresentando um jornal nacional. Não me vejo. Eu também. E não tenho a mínima vontade, sinceramente. Sendo assim, o meu perfil seria um programa mais conversado, estilo, no caso da Band, bem clubista mesmo esse podcast, gente. No caso da Band, estilo Primeiro Jornal ali, ou um programa de fim de semana. Talvez o Bora. Um Bora da vida, entendeu? Justo. Algo nessa pegada. Tendo em vista isso, eu iria pra São Paulo pra ser repórter policial. Por quê? Interessante. Pra muitas pessoas isso seria, assim, vamos lá, cara, as pessoas não falam, mas jornalista que cobre política, a grande maioria nojento, acha que é melhor do que o que cobre policial e do que cobre esporte. Essa é a verdade. Eric que tá falando. Eu estou afirmando, grande parte ao Joey participando. Quem tá no YouTube, tá vendo o Joey. Você tá no Spotify, abre o YouTube e vai lá ver o Fora de Joey Regra aqui, e veja o Joey. Daqui a pouco ele vai começar a bolinar o jogo, até tirar o café. Inclusive você tá muito jovem com essa camisa. Muito obrigado. Minha camisa de Born in the 90s, né? Nascido nos anos 90. Nossa, eu ia falar Simpsons. Não, isso aqui é dos Rugrats. Mas enfim, Joey, calma, meu amigo. mas eu não tenho essa vaidade que essa galera tem. Então, que boa parte. Joey, menos, desce. Dá uma brinquedo aqui, ó. Ele tá muito eufórico. Tem que brincar. Eu não tenho essa vaidade que Sim. grande parte dessa galera tem. Eu iria, mas eu não iria apenas pra ser repórter. Sim. Eu iria se a chefia chegasse e falasse: Eric, tá aqui o seu plano de carreira. Justo. Daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, A gente quer você fazendo isso. Eu só quero um plano. Certo. Pra ser repórter pro resto da vida eu não iria. E ainda nem pela vaidade, é só porque me tiraria daquilo que é o meu foco. Sim. Então, eu acho interessante essa questão de São Paulo. Inclusive essa hierarquia que muitos dos nossos colegas colocam. Assim como jornalista de TV, acha que jornalista de impresso não é tudo isso. Rádio, Existe eles falam essa hierarquia. muita coisa do pessoal de rádio também. Você agora tá também inserido no meio rádio, Sim. mas eu comecei, né, quando eu entrei de fato na Band, eu só fazia rádio. E assim, tem muito isso, a gente acompanha nos comitês da vida aí, que uma galera tem meio que uma segregação com o pessoal da rádio, né? Ah não, o pessoal da rádio, vamos conversar aqui, a gente da TV, a gente do material impresso e etc. E não é assim, sabe? A gente pelo menos faz tudo, né? Faz... Hoje em dia. Impresso não tanto, né? Mas eu diria web, a gente manda texto pro site da Band, faz TV, entradas no Band News, TV aberta, Band de Notícias, Bora. A gente faz tudo isso, claro, além da rádio, né? Então, assim, é de fato uma integração gigantesca entre os veículos, né? Pois é, bicho. A verdade é assim, apesar de aqui nesse espaço a gente vai trazer bastante jornalista, grande parte vai ser jornalista, eu cansei de ser produtor, eu fui produtor por muito tempo, fui pauteiro por muito tempo, mas eu cansei de ser produtor. Mas é uma ponta interessante, ó. Produtor, pauteiro, repórter, tá chegando, tá indo. Tamo indo. Mas eu cansei de ser produtor porque eu não gostava de lidar com repórter.
Repórter de TV é um bicho nojento, velho. Assim, ó, é verdade. Boa parte é nojenta. É chata. Eu entendo. É metida, acha que tem um rei na barriga. E isso me irritava, velho. Porque você me conhece. Eu sou todo... Eu sou porra louca. Eu Bem sou... de boa, super tranquilo, né? E eu não consigo lidar com mimimi, com gente... Mimimi que eu digo não tô falando mimimi no sentido que o mimimi tomou. Mas com mimimi no O que sentido... você tá falando é no sentido de estrelismo. De estrelismo. Eu não consigo lidar, cara. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu me policio muito pra chamar parlamentares que eu converso muitas vezes, continuar chamando de senhor e senhora. Sim. Que o meu eu Pegou uma chamar, intimidade e velho, acabou. Chega aí. Você sabe, Eu sei. 2 dias que eu te dei hoje, já comecei a zoar com a tua cara, entendeu? Exatamente. Enfim, eu acho que aí tá uma coisa que o nosso meio tinha que melhorar muito. Era perder esse estrelismo que a galera de TV em especial tem, porque é foda. Assim, vai parecer que eu tô de novo no clubismo, mas dentro da Band eu não vejo isso. Aqui em Brasília, pelo menos, a galera que a gente trabalha com o Caio Messina, com o Valteno, com a Carol, é todo mundo muito de boa. Todo mundo muito de boa, tem o Ângelo, o Alex, todo mundo muito querido, de verdade mesmo. Sim, isso Tanto é que o verdade. Caian, cheguei, inclusive eu quero trazer ele aqui. Eu cheguei, o primeiro dia ele, cara, pega meu número, se precisar de qualquer coisa me ligue, eu tô aqui pra te ajudar. Mas eu, como pauteiro, em Curitiba, eu tive que lidar com a galerinha Que era complicada, né? Do era barulho, como dizem, né? Cara, vou contar uma história aqui, Sim, só não vou por citar favor, nome, só não vou por favor. fulanizar. Mas antes de mais nada, ó, você que tá vendo no YouTube, gostou da camisa, caneca aqui do João, é a mesma, inclusive estampa. Temos centenas de estampas de camisas e canecas no lojadoregra.com.br. Acesse lojadoregra.com.br, compre camisa, caneca, caneta... Não, caneta não. É squeeze, enfim. Caneca tem tudo. Compra o que tem lá. Tem Cento e tudo. poucas Daqui coisas. a pouco vai ter Compra lá. caneta também, compra. Ajuda a financiar isso aqui. Mas deixa eu contar uma história Por favor. que por favor. aconteceu quando eu era pauteiro numa emissora, não vou falar qual. Justo, alguma. Eu vou contar as que eu passei. Justo. Aí as pessoas não vão Vamos saber qual que descobrir é. alguma. Eu passei na TV Católica, TV Evangelizar, eu passei na Band Paraná, eu passei na Record do Paraná, RIC TV Record, e tô na Band aqui Brasília, além disso trabalhei em sites e tal. Então, em uma dessas emissoras, Justo, uma dessas alguma 4 delas. praças, eu tive que lidar com uma repórter. E era uma pauta sobre cinto de segurança. Tinha aumentado em... Quase que eu falei o lugar. Tinha aumentado naquele lugar, vou botar um pi naquela hora da edição. Tinha aumentado nessa determinada praça o número de... Praça é a cidade onde tem uma filial da emissora, a gente chama de praça. Tinha aumentado nessa determinada praça o número de pessoas que estavam tomando multa porque o passageiro do banco de trás estava sem cinto. Certo. Essa era a pauta. Eu lembro até hoje. Eu não guardo mágoa, eu só guardo nomes. Aí, ou histórias nesse caso, que eu não vou contar o nome. O nome Até porque não eu pode lembro. ser revelado. Pior que eu não lembro o nome. Ah, eu que lembro bom. da história. Não lembro Que bom, mesmo. fica mais fácil de contar a história. Não vai nem escapar porque eu realmente não Se lembro. fosse pra mim, ia ser muito difícil, porque eu sou muito bom de nomes. Nossa, cara, eu sou péssimo. Eu lembro do rosto. Eu sei do rosto, eu lembro onde eu conheci Você é a um pessoa. bom fisionomista, qual o então. contexto. Justo. Mas nome é horrível. Enfim, chegamos lá. Cheguei pra Joey, desce daí de novo. Joey tá transando agora com o João. Como é o nome? Zoofilia, só que praticada Só pelo que- cachorro. Só que é ao contrário dessa Você vez, que tá ó. no Meu bracinho Spotify. aqui, Como ó. assim dessa vez, João? É porque da outra vez ele subiu na minha outra perna. Ah, É do outro lado, cara. Nossa, já é. Manchete! Não. Vamos lá. Não. Como é o nome O que eu daquele tô- site? Jornal Online, sei lá o quê. Metrópolis, né? Todos os outros também fazem isso. Jornalista do Grupo Bandeirantes diz que praticava zoofilia. Pá! Não, Bota mas na tela. Vou explicar. O ao contrário é porque foi do lado esquerdo. Da outra vez que eu vim aqui, visitei, ele pegou o lado direito. Então agora ele já conhece os dois lados, as duas pernas já Nem tá vem que tudo você é certo. comunista é tudo nojento. Já tem todos os blogs bolsonaristas, não adianta disfarçar não. Resolvido já. Mas enfim, aí, essa era a pauta, portanto, passageiro Certo. do banco de trás não estão usando cinto, aumentou em Todo mundo levando multa. XYZ. Agendei com a pessoa do Detran do Paraná numa esquina perto de onde eu morava na época. Certo. E eu agendei lá, por quê? Porque aquela esquina, naquele horário que eu agendei, que eu lembro, era 8 horas da manhã, o horário que eu agendei, engarrafa tudo. Ficava parado então? Engarrafa tudo. Tem um T
o cruzamento de duas principais, trava tudo, trânsito gigante e tal, e eu sabia disso, porque eu morava lá. Agendei lá. Conhecia, né? Agendei lá, marquei com o cara do Detran e falei pra pessoa, determinado jornalista. Olha, chegando lá, grava com o cara, vai no trânsito e aborda os motoristas. O passageiro tá com cinto? Sim. Se não tá, o senhor não tem medo de tomar multa? Essa é a sua matéria. Tá aqui os dados, tá aqui tudo, entreguei tudo de mão beijada. Só precisava escrever e fazer as sonoras. Só pegar sonoras. A pessoa volta. Eric, não deu pra pegar sonora. Por quê? Não tinha trânsito, era muito rápido o sinal. Eu falei, mas essa hora é engarrafada ali. Mas não deu, tá? Daí eu olhei e falei, ok. E quando você é responsável pela pauta, você tem... Isso aí é interessante, esse bastidor. Quando você é responsável pela pauta, é um negócio meio... fabricação mesmo de peças, meio Ford, ou Fordismo. Por quê? O repórter tem que entregar, cada repórter, sei lá, depende daí de cada emissora, mas nesse caso era 2 matérias. Certo. Por quê? Porque o jornal só tem 2 repórteres por turno e tem que ter 8 matérias no final pra contar com o tempo inteiro. Justo. Eric, e o assunto aí? Você escolhe o assunto e no dia que você chega, você corre atrás do entrevistado e tal. É foda, é correria. Aí eu falei, tá, então essa... Joey, tá filmando, Joey, tá filmando. Isso aí, meu querido. Para de transar com um coleguinha, Joey. Não é não, parceiro. E aí, vocês estão perdendo uma cena... Se você não tá no YouTube, você tá perdendo a melhor parte. Enfim, acessem aí o YouTube Fora de Regra. E aí, João, eu falei, ok. E eu ia tomar bronca, porque a minha responsabilidade era fazer levar essa pauta 2. até o final, né? Não, era fazer sempre ter 2 pautas e esse era o dado do dia. Entendi. Então eu falei, ok, não vai. Olhei a escala de plantão, fulana tava... Tá, era uma mulher, já entendi. Fulana tava... De plantão. De plantão. Eu falei, interessante. Muito bom saber disso. E aí o que eu fiz? Chamei a chefe de redação e falei, vai ter uma matéria a menos. Por quê? Porque fulano só me avisou quando chegou aqui. Porque a gente sempre também tem que ter um plano B. É foda, gente. Trabalhar em TV é foda. É difícil. Sempre tem que ter um plano B, né? E aí eu falei, e ela não quis fazer. Dela, eu falei, não, você me permite? Deixa eu resolver isso com ela. Me dá até segunda-feira pra eu te entregar esse material. Deixa que eu me resolvo com essa pessoa. Ok. Ok, Eric. Toda sua. Faz o que você achar que tem que fazer. O que eu fiz? Aproveitei que ela tava de plantão fim de semana. Não marquei nenhuma pauta pra ela. Nenhuma. Conversei com outro repórter. Falei, você quebra um galho? Faz a mais pra mim. Não marquei nenhuma. E falei, você tem o seu fim de semana... não era só sábado. Eu falei, você tem o sábado inteiro pra conseguir esse entrevistado. É só isso que você vai ter que fazer. Essa é a única matéria Mais do nada. plantão. Só que sábado não tem tanto trânsito. Então assim, essa pessoa se fudeu. Mas por que eu fiz isso? Porque eu já tinha sido repórter nessa época. Eu sei como fala povo é chato. Fala povo é chato. Fala povo é quando você para pessoas aleatórias na rua pra entrevistar. É difícil, é chato. Nenhum jornalista Normalmente gosta. não sai o que você quer. É difícil. E aí, eu já sabia que repórter não gostava. Eu sabia que dava pra fazer. 2, sabia que repórter não gostava. Aí eu olhei e falei, essa pessoa tá de má vontade. Então foi assim que eu penalizei minha colega de trabalho. E ela se fudeu, ela teve que me entregar. Justo, funções da produção, tá vendo aí como é que é o negócio. Tem que ser feito isso algumas vezes pra dar um choque de realidade, né, em quem tá... Porque tem isso, repórter muitas vezes acha tipo, eu não sou repórter de ficar fazendo fala povo. Tem isso também. Tem isso também. Tem jornalista que acha que não, eu não sou jornalista. Eu vou fazer, Não, bota outra pessoa. Quebra queixo. Gente, no Congresso, você vê jornalistas que não encostam em entrevistado na hora de que não segura o próprio microfone. Tem que ter um assistente pra segurar o microfone. A pessoa fica do lado só ouvindo. Assim, enfim. Tem um detalhe interessante também que a gente Desce, tem que dizer antes do Joey concluir aqui. Ele é castrado, então relaxa que não vai sujar tua calça. Não, tá tudo certo. Mas é bullying. É bullying. É bullying. É bullying. Em várias opções aqui. Mas a respeito da questão de quem tem o auxiliar para segurar o microfone, etc. Eu costumo brincar que eu tenho a minha equipe. Vira aqui pra mim. Por culpa do microfone. Tá bom. Eu costumo brincar que eu tenho a minha equipe, assim como você, né? É porque a gente não tem o que fazer, vai fazer o quê?
Muitas vezes a gente não tem nem cinegra. Não. Geralmente. Por isso no que teu caso é sempre. No meu é 90% Por isso que eu falei que é equipe, porque eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que fazer imagem, eu tenho que gravar sonora, eu tenho que carregar o tripé nas costas, plugar o telefone lá pra entrar ao vivo. Então, assim, se eu não fizer isso, como é que eu vou fazer a minha matéria? Eu tenho que fazer isso. Então é meio que um trabalho de produção e de reportagem ao mesmo tempo. A verdade é que a realidade do jornalismo mudou muito. Mudou demais. Então, hoje em dia, você ser repórter, com exceção da Globo e... Apesar de que a Record e a SBT estão ainda com uma estrutura aqui em Brasília um pouco melhor, mas eu conheço as praças e eu digo que no Paraná a realidade, assim, tá quase todo mundo no mesmo barco já. Justo. Nas outras praças. É que Brasília tá aí em terceiro lugar, perde pra São Paulo e Rio, né, de investimento. Rio, nem sei se Rio entra nessa, acho só pra entretenimento, só pra Globo. Eu acho que pra gente entra. Pra Entra? gente lá é um pouquinho mais de investimento. Eu não conhecia ainda. Eu acho. Mas enfim, então a realidade está mudando. Hoje em dia você quer ser jornalista, meu amigo, se prepare, você vai ter que aprender a filmar, a editar, vai ter que aprender sobre luz, vai ter que aprender sobre áudio, vai ter que aprender a produzir. Porque daqui a 10 anos, o mercado não vai ter nem... 10 não, 5. Eu acho que até... arriscaria até um pouco menos diante de tanta evolução tecnológica. Porque hoje em dia, se for ver, eu sou vídeo repórter. Às vezes eu saio com cinegrafista, mas 80%, 90% das vezes eu vou sozinho. Sozinho, gente. E o detalhe é que às vezes o cinegrafista te encontra lá em determinada pauta só, porque o restante você faz tudo com ele vai só pra gravar passagem, né? Passagem é quando o exatamente. repórter aparece na TV. Enfim, então realmente a realidade do jornalismo tá se adaptando. Cara, não tem o que fazer. Eu não vou porque eu vou ser explorado, meu amigo. Isso não é um problema da Band, esse não é um problema da CNN, não é um problema da Globo. Esse é o problema não é nem do jornalismo, nem da televisão. Esse é o problema do mundo de hoje. Eu não diria nem que é um problema. Eu acho que é uma solução que as pessoas encontraram pra, de repente, facilitar muitas coisas. Se você for ver, levar em consideração, né, pensar em pandemia, né, que a gente ainda tá dentro de uma pandemia, querendo ou não, a gente teve nisso uma solução. Porque você não precisava juntar 3 pessoas, porque uma equipe antigamente eram 3 pessoas. Sim. O repórter, cinegrafista e auxiliar. Sim. Você não precisava juntar essas 3 pessoas, você dava um telefone na mão do repórter e um tripé, que ele conseguia se virar durante a pandemia, entendeu? Era muito mais fácil, muito mais simples, muito mais tranquilo. Sim. Sabe? Então eu acho que é bem desse processo mesmo. O Joey tá comendo o Joey de novo. Joey, pelo amor de Deus, Joey. Pô, parceiro, assim? Essa hora da tarde? Pelo amor de Deus. Joey, gente, eu juro que meu cachorro é castrado, gente. Eu acredito. E não à toa, esse é um podcast itinerante. Gravar aqui no escritório da minha casa é uma exceção, graças, entre outras coisas, ao Joey, entendeu? Entendi. Não é à toa que esse podcast é itinerante. Justo. Mas vamos lá. Cara, inclusive, isso é um ponto que eu queria chegar. Certo. Porque, João, eu acho que esse assunto vai se repetir com vários outros convidados jornalistas também. Muitas pessoas ficam... porque emissora Y poda os jornalistas. Emissora X quer puxar o lado... No caso da Band, é nítido que o Grupo Bandeirantes como que eu posso falar, entusiasta do agronegócio brasileiro. É nítido, né? Isso não é segredo pra ninguém. Não é segredo pra ninguém. Já foram vários editoriais sobre esse assunto. Sim, isso, enfim. Assim como, por exemplo, um ponto que eu como pessoa discordo é favorável ao desarmamento. Ao desarmamento. É favorável ao armamento da população. Reparem, eu acabei de falar que discordo sem medo nenhum de ser demitido. Por quê? Porque não tem problema em você discordar. Isso não quer dizer que eu vou fazer um material que vá ser completamente contrário ao armamento. Eu vou ouvir algum outro lado em matérias? Vou, mas a gente sabe a linha editorial. Eu acho isso importante, a gente tocar nesse assunto, porque é um ponto interessante. A gente esquece que emissora de TV... Eric, é uma concessão pública, ok. Mas tem uma linha editorial. É uma empresa privada, parceiro. E sempre tem uma linha editorial, é isso que eu tô falando. Você não gosta, amigão? Vaza. Exato. Vai pro outro canto, filhão. Exatamente, é aquela história. Eu já ouvi várias vezes, mas principalmente sobre essa história do armamento. Mas vocês têm que fazer matéria a respeito disso e tal.
Tem. Ah, mas vocês têm que fazer matéria a favor disso? Não. Eu tenho que informar. O meu trabalho enquanto jornalista é pegar os dois lados. Um lado a favor e um lado contrário. Tem que colocar lá. E assim, nunca tive nenhum pedido no sentido de você tem que fazer desse jeito porque tem que ser assim. Não. A ideia é sempre ouvir os dois lados, como o bom jornalismo manda. Sim. Sempre Às vezes assim. você vai tocar mais nos assuntos. E no regra dos terços, se alguém dentro do regra quiser ir contra, vou dar um exemplo, a proteção ambiental, a gente não vai deixar. Porque a linha editorial de proteção do meio ambiente. Então assim, se eu sou o dono da Gazeta do Povo, Gazeta do Povo é o melhor exemplo. Justo. Eu concordo com a linha editorial da Gazeta do Povo? Não, eu acho retrógrado, acho que é um desserviço para a humanidade. Eu defendo o direito da Gazeta do Povo de ser um desserviço para a humanidade? Cara, tem total direito, é a empresa do cara, velho. Se ele cometer crime, que a justiça o puna. Se a Gazeta, se o idiota do Constantino falar merda, que seja processado, entendeu? Mas aí se a Gazeta do Povo, que tem uma linha editorial que é favorável à família, costume, sei lá o quê, é contrário ao aborto. Se um repórter lá quiser fazer uma matéria mostrando quantas mulheres morrem por não poderem abortar no Brasil, eles vão proibir. Eu acho que eles têm o direito de proibir? Eu acho que eles têm. A empresa é deles, né? Eles têm a linha editorial deles, a gente não fala sobre isso. E assim, é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Vou fazer o quê? Eu vou mudar a linha editorial do meu veículo? Não posso, eu não sou o dono, eu não tenho papel de acionista, eu não tenho como mudar a linha editorial do meu veículo. É uma coisa que, querendo ou não, a partir do momento que você entra em determinada emissora, você tem que aceitar aquela linha editorial. Ah, mas você tem que fazer matérias a favor disso? Não. Como eu tô falando, você tem que fazer o seu papel de jornalista. Ouvir os dois lados e era isso. E se for algo completamente contrário àquilo que você acredita, por exemplo, digamos que eu sou fumante e a matéria é de que quem é fumante mata criancinhas. E eu sou contra isso, porque eu sou fumante e eu não mato criancinhas, enfim. Eu posso chegar pra minha chefia e falar, cara, é que isso vai tão contra aquilo que eu acredito, eu posso não fazer? E de boa. Então, gente, tem gente que acha que existe um chefão sentado numa cadeira, numa poltrona poderosa, com a caneta de ouro, dizendo isso pode, isso não pode. Na realidade, a gente teve o problema, em regra geral, o problema de fato existe porque existem pessoas. Muito menos questão do poder. Poder influencia? Claro que sim. Óbvio que influencia. Seria hipócrita se falasse que não. Mas é muito menos do que as pessoas imaginam. É muito menos. E talvez não influencie em coisas pontuais demais. O que eu quero dizer? Alguma coisa do dia a dia. Talvez influencie a partir do momento que a gente começa a falar muito. Sim. Né? Você entende o que eu quero dizer? No sentido de, por exemplo, assuntos que estão na moda. CPI. Influencia em determinado momento a questão da CPI, porque a gente começa a falar muito desse assunto e aí chega uma hora que vai contra a linha editorial do veículo, alguém lá de cima vira e fala assim, opa, tá andando muito pra esse outro lado aqui, vamos falar disso. Não, o CPI é um bom exemplo. É que eu acho que CPI isso não chega a acontecer, mas... Não, eu só tô dando um exemplo também hipotético de um assunto que tá agora, né? Esse é um bom exemplo, porque... Vamos supor que CPI, mas CPI acho que é um bom exemplo pra gente tocar por um outro ângulo, João. Justo. CPI, a gente tá dando dia e noite CPI. Chegou uma hora, e essa hora chegou, que a CPI virou algo de oposição e de forte oposição ferrenha contra o governo. Certo. Não tô dizendo que tá certo e também não tô dizendo que tá errado. Tô dizendo um fato. Virou um negócio de oposição ao governo descaradamente. Certo. A partir desse momento... A emissora, no caso do Grupo Bandeirantes, você que assina o Band News TV, deve ter percebido isso com a gente parou de transmitir 100% das reuniões. Por quê? Porque o papel de uma emissora, ainda mais no caso do Band News, que é um grupo de 24 horas de informação, 24 horas de jornalismo de qualidade, não é dar palanque nem para governo e nem para oposição. Então, se virou de fato palanque, informar, né? Aí a gente passou a fazer o quê? Parar de transmitir 100% de CPI e entrar com boletins atualizando o que rolou. Então o que acontece é isso. O Eric quer só falar de CPI, a gente fala, Eric, pô, já fez 2 vezes de CPI, vamos dar outro assunto aí pra gente.
dar outro assunto. Mas, João, vamos mudar de assunto? Acho que a gente assunto. deu uma esgotada na questão de... Não, esgotada que tem tema pra caralho, mas... É que eu Dá quero pra falar aí por mais 2 horas, mas não tem tempo pra isso, Não tem né? tempo pra isso, pessoal. Mas eu quero aproveitar a sua presença aqui, porque Sim. quero te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Nossa. Qual foi o momento mais bizarro, a coisa mais bizarra que aconteceu, não na sua profissão, na sua vida? Na minha vida, olha que interessante isso, a coisa mais bizarra que aconteceu na minha vida. Agora você me fez procurar nas gavetinhas das memórias aqui, porque Alguma coisa que você fala, velho, se eu te contar isso você não vai acreditar. é interessante porque comigo não tenho muitas dessas coisas, mas uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, são exemplos de coisas quando eu era criança, assim. Essa história é maravilhosa. Quando eu era mais novo, você não vai acreditar, são 2 histórias. A primeira delas que a minha mãe, obviamente não é casada com meu pai, né? Eles se separaram quando eu era muito novo. Reparem, o mundo mudou tanto que minha mãe, obviamente, não é casada com meu pai. É porque eu Eu sei, vai vir obviamente, agora. diante do que vai vir, calma. Eu sei, só que a gente... Tá esperto, hein? Tá ligado? A minha mãe, que óbvio, jeitão, que mundo que você acha que eu vocês vivo. vivem, né? Mas assim... Por isso tem que voltar à família tradicional, tá ok? ok? Mas Desculpa, enfim, vai. ela não é casada com meu pai e se separaram quando eu era muito novo. Então eu devia ter 3, 4 anos de idade. A gente morava num prédio que ficava atrás de um ponto de ônibus. Sim. Certo? Essa bizarrice eu até fico com vergonha de contar, mas olha só. Aí uma criança muito jovem, o apartamento tinha grade. 4 anos? 3, 4 anos, Tá. vai. O apartamento tinha grade, eu sentava na grade do apartamento, que não era aquela grade que machucava, né? Era uma grade de boa. E ficava falando com o pessoal do ponto de ônibus. Ei, moço, quanto você custa pra casar com a minha mãe? Ela sabe cozinhar, ela cuida bem de mim. Pensa numa maravilha. Ai, o cara vendia a mãe, velho. Muito bom, muito Tá vendo como é bizarro? Você vendia tua mãe, mano. E alguém topou? Não. Qual foi a oferta máxima que a tua mãe recebeu? Acho que não. Imagina que os caras deviam chorar de rir. Exatamente, eu acho que era isso, porque eu nem lembro assim muito, eu só lembro de exatamente falar isso, mas não lembro qual era o resultado dessa questão. Cara, eu era tão inocente quando eu era criança. Você falou em sentar na grade. Eu lembro que tinha uma... Eu morava numa casa com minha mãe, lá em Curitiba. No bairro Itatiaia. Um salve, um abraço pra galera Itatiaia, bairro periférico de Curitiba. Sim. E aí, irmão, a galera... Eu falei periférico, já veio o irmão, tá vendo? E aí, irmão? E aí, irmão? Meu paulista aí, meu. Os caras tinham um muro. Tipo, tinha a casa da minha mãe, a rua, um terreno baldio, Certo. e um muro. Então ficava meio longinho. Aham. Minha mãe morava nos fundos. Era essas casas que, né, tem várias casas e tal. A gente Certo. morava na última casa dos fundos. E eu ficava brincando no terreno. E volta e meia eu estava na parte da frente, onde tem um portão, e tinha a galera, a molecada de 13, 14 anos, Aham. ficava sentado no muro. E aí eu lembro que eles volta e meia mostravam o dedo do meio. Sim. E eu respondia com o único dedo que eu sabia mostrar, que era o beleza. Valeu! Eu era inocente. E eles choravam de rir, eu nunca entendi. Isso ficou na minha mente. Depois que eu cresci, Aí, um dia veio assim, falei, aquela galera mandava eu ir tomar no cu. Eu falava, tá bom, beleza! ok. E de fato, de lá pra cá, eu só tomei no cu nessa vida, hein? De lá pra cá eu só aceitei. Mas eu tenho uma história muito boa, mano. Quando eu tinha 17 anos, 18 Uhum. por aí, tava na Praia da Barra, Certo. Bahia, com meu pai. Morei na Bahia na adolescência, eu sou baiano. Praia da Barra é Salvador, certo? Salvador. Eu sou baiano, fui com 3 anos pra Curitiba, com 16 eu voltei pra Bahia, fiquei até 19 eu voltei pra Curitiba. Baiano, Depois paranaense de coração e todo. E agora candango, pai. Candango também, né? Candango, pra quem não é de Brasília, é a pessoa que não nasceu em Brasília, mas foi criada e veio pra trabalhar em Brasília. Candango é conhecido como quem construiu Brasília e dali em diante quem vem a trabalho se considera torna candango. candango. Quem nasce aqui é brasiliense, detalhe. Brasiliense não é candango. E brasileiro também. É, brasileiro. Mas enfim. obviamente.
não é distritense, Nossa, Distrito Federal, não. federalista. Essa não. Mas enfim, eu sou cara da piada do pavê, eu sou super esse tiozão. Tiozão do pavê. Aí eu tava lá na Praia da Barra, eu lembro até hoje que tinha uma mulher com uma outra menina mais jovem. Mulher ali da idade do meu pai, a menina da minha idade, meu pai olhou, meu pai solteiro, eu solteiro. E aí, né, vamos chamar elas pra sentar aqui com a gente e tal. Meu pai sempre foi mulherengo, bichinho. Daí eu falei, bora, né? Custa nada, Eu, né? adolescente, tinha nada na cabeça também. E eu confesso pra vocês, agora é uma coisa que meio vergonhosa, mas enfim, lembrando que isso faz... Eu tinha 17, eu tô com 29, 7, 8, 9. Aí você faz 12 anos. Esse é o problema do jornalista, Nazaré. é matemática. Aí você puxa pra cá, subtrai pra lá. Mas enfim, faz 12 anos, eu acho. Aí, você que tá em casa que faça conta, eu também não Se quero vira, todo mundo mastigada, né? vira, Se lascar. Aí, a gente tava conversando e tal. Aí eu fui dar uma voltinha com a menina, de mãozinha dada. E eu lembro que eu nem achei a menina tão bonita assim. Eu lembro até hoje que eu falei, tipo, nem gostei muito, mas tô aqui sem fazer nada. E aí surgiu uma ideia muito louca na minha mente. Fazer uma aventura com essa menina. A gente foi para subimos as pedras que tem meio perto ali do forte do Farol da Barra. E tem várias piscinas naturais e tava deserto. Aí a minha mente de moleque, Justo. de menino, falei, velho, vou tentar, né, fazer uma coisinha mais aqui, né? Aí eu falei pra ela, vamos entrar ali? Dela, vamos. Ela tava afim também. Tava Certo. nós dois, adolescentes, né, velho? Né? Sangue, como é que fala? É hormônios. Lá na mil, A idade chega, você esquece até a palavra hormônio, mas naquela época... Aí eu pulei pra pegar ela, né? Quando eu caí, eu pisei em Pinaúna. Nossa. Pinaúna ou Pinaúma? Eu acho que é Pinaúna. Enfim, comenta aí pra me dizer se eu acertei ou não. Que é uma estrela do mar, um ouriço. Eu ia dizer, isso é uma espécie de ouriço, né? Eu tava tentando lembrar na Que minha é cabeça. redonda, cheia de espinho. E se você pisa, ele solta o espinho em você. É, do tamanho de um punho. Ou um pouquinho menor, a depender, mas o máximo que eu já vi é mais ou menos o tamanho de um punho. E ele solta aqueles espinhos, te dá febre, é do cara, é foda. Quando eu pisei, eu espetei e não era fundo o negócio. Era tipo, dava no umbigo, um pouquinho acima do umbigo. Nossa, você pisou forte. E eu pisei, e aí eu não podia mais pisar, porque quando eu pisei e olhei, tava cheio daquela porra. Em todo lugar. E era raso. Nossa. E aí eu gritei, não pula, não pula. E eu não podia botar o pé no chão. E eu não podia. Aí você fala, Eric, era só você subir na pedra. Aí eu percebi que a pedra tava cheio de pinaúna. Meu irmão, eu pulei Não tem achando como. que ia transar. E acabou que eu me... teve só foda. você. Só que Só fui você. eu que me fudi. Aí a menina ficou com a cara de... O que eu faço? Aí eu não conseguia subir porque tava cheio de pinaúna. Cara, eu não lembro como que eu subi. Eu devo ter achado algum ponto com menos. Voltei mancando. Quando eu contei pro meu pai, ao invés dele se preocupar, ele rolava de rir. Claro. Acabou o rolê. Eu nem peguei o número da menina. Meu pai não pegou o número da tia dela. Ele me pegou e correu pra casa. Porque disse que essa porra, se você não tira todos os espinhos, dá febre. Daí ele falou, se eu tirar, ainda dá tempo de você não precisar ir pro hospital. Aí ele pegou, foi pra... Acho que entrou na farmácia, comprou uma pinça, tirou e falou, vamos pra casa botar álcool nisso aí, senão vai lascar tudo, né? Enfim, eu achei que ia transar na praia, uma coisa paradisíaca, uma coisa de adolescente. E sem contar, mano, deve ser, eu nunca transei no mar, mas deve ser horrível. Deve ser péssimo, né? Porque aquela água salgada, eu sou adolescente pra pensar nessa merda, eu prefiro minha cama hoje em dia. Realmente é melhor não pensar nessas atividades que precisam muito... Exigem muito esforço físico, né? Eu prefiro minha cama hoje em dia. Bem mais tranquilo, fofinho, bem tranquilo. Essa história da pinaúna foi foda, Cara, que velho. terrível. Eu fico pensando nisso porque realmente quando você olha umas piscinas naturais, alguma coisa assim, sempre tem. Mas eu imagino que devia estar lotado. Tava lotado. Lotado disso. Tava ao ponto de eu não poder pôr o pé no chão. E eu não vi, porque
Eu não tinha nada, eu tinha uma coisa na cabeça e não era nada na cabeça de cima, se é que vocês não entendem. Digamos que o pensamento estava em outro lugar. Estava né? em outros lugares, enfim, cara, foi foda. Realmente, foi essa foda. história é muito complicada. Adolescente, cara. Mas não eu fiquei é uma curioso fase com um boa. negócio, a gente tava conversando fora do ar agora há pouco. Você me falou do episódio que você citou sua mãe no ar, como é que foi isso? Me conte essa Voltando pra história. televisão. É. Não tem nenhuma relação. Não, o assunto é totalmente diferente. Porra, agora. hoje a gente foi de pedofilia. Pedofilia não. Para Não, aí, pera. volta. Aqui É não tem nenhum zoofilia. PC. Hã? PC? Desculpa, é brincadeira. Inclusive, essa história é outro ponto foda. Que no final fizeram lá, do PC Siqueira, eu tô falando, vamos direto ao ponto. Fizeram, a polícia fez o negócio no computador lá. Não lembro o nome, como é o nome? Perícia. E não achou nada. Eu não sei se o cara é inocente, eu não sei se o cara é culpado. Mas ele foi crucificado quando surgiu a acusação. E até hoje ele não foi culpabilizado. Exatamente. Então, assim, se esse cara é inocente e o que fizeram com ele, o que fizeram, eu digo você, que ficou criticando, xingando, querendo matar, ameaçando, sem saber. Eu fiz vídeo no Regra dos Terços, Sim. Inclusive sigam youtube.com/Regra dos Terços. Na época, eu fiz um vídeo, contei o que tava rolando, contei tudo o que se sabia, só. Certo. Eu não falei, ele é um criminoso, ele tem que morrer. Uma coisa é você informar, você repercutir. Outra coisa é... Enfim, fica aí. Crucificar, né? Brinquei, é claro, mas que fica aqui até mais um, já que quem tá nos acompanhando ou entrou aqui para ouvir de jornalismo, imagino que tenha muitos estudantes de jornalismo, fica aí mais um alerta, né? Cuidado, às vezes você tem certeza e a polícia não achou nada. Até onde eu sei, o PC não saiu processando ninguém, mas se eu fosse ele, eu saía processando cada um dos que, né? que falou. Não sei se ele é culpado, deixar isso claro, não sei, não conheço o cara, e se ele for culpado, eu quero que ele se foda. Mas se ele não for, fuderam a vida de um cara inocente, enfim, não sei, vamos deixar. É que eu ia falar, como é o nome? Monogamia. É monogamia? Não, zoofilia. Não, que você ia zoofilia, daí tem quando é familiar, tem um nome. Nojento também. Incesto? Incesto. A gente foi de tudo quanto é coisa. É tudo comunista. Jornalista é uma desgraça, tem tudo que morrer. Mas enfim. Então, Só faltou isso mesmo, agora é perfeito. Eu ainda vou ser demitido por culpa desse podcast. Agora sim, nesse caso talvez. Aí, a história deu no ar. Justo. Eu estava lá no ar, num domingo em que chegou. Eu lembro se eu pensar bem, eu consigo lembrar a quantidade. 2.700.000 doses da AstraZeneca, eu acho. Certo. Eu acho. Eu lembro que era um domingo, chegou dose pra caralho lá em São Paulo. E no início da pandemia tava começando a chegar as doses de fora. E eu tô lá vendo a coitada, inclusive um beijo, Isabel Mega, segunda vez que eu cito ela aqui. Quando eu for pra São Paulo, eu quero gravar contigo. Eu vejo a Isabel lá no ar, sem parar, ó, e mostrando a imagem. Você tá vendo, o avião desceu, olha lá, o avião taxiou. Olha lá, o avião taxiou mais um pouco. Agora Tá chegando, tá indo segurando. pra parte descarregar. Porque a gente pensa, é um programa uma emissora de 24 horas de conteúdo jornalístico. Não existia naquele momento nenhuma notícia mais importante no universo vacina. para o Brasil do que a vacina chegando em solo brasileiro. Não tem como. Não dava pra ir pra outro assunto. Tipo, não tinha sentido sair da vacina e falar do buraco de rua, tá ligado? Não tinha sentido. Como. Então, É por isso que eu falei aquela hora que a gente tava falando de CPI, que é um assunto que às vezes a gente tá ali em cima o tempo todo. Vacina foi um deles. A gente passou 6 meses falando só de vacina. chegava a vacina, a gente falava da vacina. Exato. Faltava vacina num posto, da rebimboca da parafuseta, a gente Faltou falava. vacina, entendeu? Esse é um caso. Por favor. E aí a Bel tava lá, coitada, segurando. Eu falei, gente, mandei no grupo lá, né? Vocês querem que eu entre? Eu tô disponível, eu tava de plantão na redação. Eu tô disponível. Aí a editora, nossa, agora depois do Joey vem as cigarras. Mas é com a natureza esse programa. Que é super natural pra vocês verem como é que funciona. Aí veio, em Brasília é assim, aí veio a produtora, me chamou em box, que daí eu confesso que eu não lembro quem era a produtora, mas ela chegou pra mim e falou, Eric, você pode entrar e segurar um pouco no ar? Falei, posso, porque pô, Isabel tá ali há meia hora sem tomar uma água, sem fazer nada. E pô, ela precisa pelo menos tomar uma água. Você quebra essa pra gente? Eu falei, claro. Aí eu fui pro estúdio da Band aqui em Brasília, me botaram no ar do Band News.
tava a tela dividida, cortou a Isabel, ficou só eu e as vacinas. E as vacinas. E aí falaram, tá só com você, segura por favor. Ok. Aí eu começo, tá chegando tantas milhões de doses, essa é a leva de número X, dei todos os dados que eu tinha, você tá acompanhando na imagem, o avião isso, o avião aquilo, acabou, todas as informações do universo tinha acabado. Porque, como eu disse agora há pouco, tantas milhões de doses, comecei a repetir de uma maneira diferente. Que essa é uma artimanha, gente, que nós de jornalismo nós fazemos. Não se em jornalismo 24 horas, Globo News, CNN, Band News, Record News eu não sei aqui que pé tá, mas tá crescendo inclusive a Record Eu News. nunca mais assisti, eu confesso. Mas tá crescendo. Eles estão chegaram a galera do R7, estão produzindo alguns conteúdos. Isso é bom, isso Record News vai crescer, é necessário ter mais ainda. Enfim, aí acabou, comecei a falar tudo de novo, de uma outra maneira. Aí narro a tela. Mas como que você fica narrando um avião parado por muito tempo? Não tem muito o que fazer. E aí, mano, eu já tinha falado umas 3, 4 vezes todas as informações, os dados, qual era o impacto, o que o presidente achava disso, o que o Arthur Lira achava disso, o que fulano achava disso, o que o tiozinho da esquina achava disso. E não tinha mais o que falar. Não tinha mais o que falar. E não botavam a Isabel de novo no ar. Na tela. Como que eu ia saber que ela já se a Mega ou não? já tava ok pra eu chamar ela ou não? E ninguém tava me falando nada. Eu tava no ar, eu tava na tela. E daí eu não podia parar de falar, e não botavam só a tela do avião pra eu poder pelo menos mandar um WhatsApp e falar, e aí? Eu seguro por quanto tempo a mais? E ninguém falava comigo no ponto. Aí chegou o cúmulo de eu falar assim, então, né? Porque agora tá chegando a vacina, tá chegando, né? Isso quer dizer que até o fim do ano, provavelmente, boa parte dos brasileiros vão estar vacinados, o que é muito positivo, né? A gente vai poder passar Natal com a família. O último Natal eu não passei com a minha mãe, eu quero dar um abraço de novo na minha mãe, eu só vou fazer isso quando eu estiver vacinado. Então, assim, passar o Natal com a mãe, passar o Natal com o pai, com a vacina agora isso vai ser possível. Eu tô com saudade de abraçar minha mãe, eu nunca mais fui pra Curitiba. Saudade de abraçar as pessoas. Aí eu comecei quando fui ver que ele virou confessionário, João. Eu comecei a desabafar ao vivo na TV. Eu falei, não, por quê? Poxa, início da noite, né? Eu falei, poxa, antes eu ia pra Curitiba, eu moro em Brasília, pra quem não sabe, antes eu ia pra Curitiba a cada 2, 3 meses. Via minha família, beijava minha mãe. Agora, eu já estou há mais de 1 ano. E aí eu comecei a desabafar. E eu não parava de desabafar da minha mãe. E eu não me liguei quando eu fui ver. Porque, gente, quando você tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, vira normal você tá na televisão. Você esquece que tem milhões de pessoas Você te de vendo. fato conversa com as pessoas. E aí eu fui falando, não, gente, porque daí eu comecei a falar da minha mãe. E aí daqui a pouco aparece a Isabel, bem rapidinho assim na tela, no mini falar, Isabel, corre! Que o Eric tá mandando um beijo pra mãe dele. Tipo programa da Xuxa, beijo pra minha mãe, beijo. Isso. Eu falei, Bel, você também, né, Bel? Deve estar querendo ver teus pais no Natal, né? É necessário vacina, né, Bel? Cortaram pra ela, ufa. Eu volto pro estúdio, não lembro quem tava na rádio, cara. Que olhou, acho que era o Adriano. Adriano? À noite? Não, Adriano, de manhã cedo. Adriano Oliveira. O Adriano Oliveira. Gente, sou péssimo com o nome. Pior que péssimo, o João sabe disso. Eu troco o nome da... Fisionomia é bom, mas... Da Renata, que apresenta o Band de Cidade. Todo dia eu chamo ela de Adriana, porque eu não sei, porque eu sei que o nome dela é Renata. Mas eu falo, Adri. Ela fala, Adri, Eric. Mas enfim. Aí, gente, foi essa história. Ai, meu Deus. Eu voltei e ele falou, Eric... Você tinha que nunca mais ia ser do ar. E olha assim, não por nada, mas eu entro muito. Inclusive a galera de São Paulo sempre fala que eu sou o repórter das praças que mais entra no Band News. É verdade. E porra, a gente tem praça em todo canto do Brasil. Eu trabalho um pouquinho. Mas pro Adriano, que eu digo, perceber que eu não... tava no ar ali o tanto tempão, tempo. Enfim, com essa história maravilhosa... de eu mandar um beijo pra mim, quero aproveitar agora, mandar mãe, esse passo é meu, mãe, eu te mando um beijo e um abraço, mãe. Apertado, né, aqueles... João, obrigado, irmão, por topar bater esse papo, isso, velho. Eu que agradeço, foi ótimo, agradeço demais poder trocar
conversa, né, esse papo, essas experiências, assim, de uma maneira tão leve, tão tranquila. É muito bom, a gente precisa fazer mais isso, né? Mas antes da gente encerrar, João, Pois não. solta uma frase mentirosa. Eu tô imitando o Rafinha Bastos e o Maurício Meirelles agora. Tô imitando na cara de pau. Solta uma frase absurda que não aconteceu, polêmica, que tipo, você não imagina o que aconteceu quando eu vi Bolsonaro na minha frente. Solta a frase mais absurda que você quiser. Só essa frase, não precisa ter contexto e é pra ser mentirosa, por favor. É pra ser mentirosa? Rapaz, agora você... Solta, vai, inventa, você vai. Cara, você não sabe o que aconteceu quando eu encontrei Arthur Lira na porta da residência oficial. Pelado. Será? Caramba, velho. Vai estar no teaser de abertura. Será? E só quem viu até o final vai saber que é mentira. E isso aqui é um exercício, primeiro, pra viralizar, entendeu? Porque a gente precisa de views. Eu não vou mentir, sensacionalismo mesmo. Não tem por que mentir. Segundo, é um exercício pra gente ver até Quem onde as assiste. pessoas caem nas fake news e quem assiste de fato. Não. Se você assiste de fato, comenta o seguinte: cara, por essa história do Lira eu não esperava. Faz esse comentário e a gente se vê em breve aqui no Fora de Regra. Nos acompanhem também no regradosterços.com.br. Todos os podcasts a gente solta lá, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no Facebook. Por essa história do Lira você não esperava, né? Por essa história foi foda. João, Informação. quais são suas redes? As minhas redes sociais, então, todas elas, @JoãoPRMelo, Twitter, Instagram, TikTok. Segue lá, tô em todos. TikTok, muito TikTok, jovem. Faz eu sou muito dancinha? jovial, não faço dancinha. Ah, não faz dancinha, faço tá no dancinha TikTok. ainda. Eu só fico lá pra me distrair, mas me segue lá. Eu gosto de ter seguidor. Seguidor hoje em dia é a nova moeda, vale mais que Exatamente, dinheiro é muito hoje bom, em dia. gente, é muito bom. Olha a Juliette. É, Olha aí, ó. ó. O Gil do Vigor não ganhou o Big Brother, mas ganhou muito dinheiro porque ganhou Quantos seguidor. seguidores ele tem? Milhares, milhões. Milhares, milhões. É. João, muito obrigado, galera. Minhas redes sociais, Facebook e Instagram, jornalista Eric Mota, Twitter, Eric Mota TV. Segue lá, a gente se vê, portanto, no próximo Fora de Regra. Deixa seu comentário, se inscreve, beijo, tchau. Esse é um recado só pra quem curtiu esse bate-papo. Não esqueça de seguir a gente no Spotify, se inscrever no canal do YouTube Fora de Regra e, é claro, seguir o Regra dos Terços em todas as redes sociais. E a gente se vê na terça-feira da semana que vem. Beijo, tchau!